crimes sexuais contra vulneráveis. Quando acontece um crime contra a dignidade sexual, como, por exemplo, o estupro, para que a pessoa que tenha realizado o ato seja incriminada, é muito importante que ocorra a confirmação da conduta praticada por ela para que o juiz possa colocar a pessoa na cadeia. Nesses tipos de crime, a sua palavra tem bastante validade, ainda mais se essas palavras completarem alguma prova encontrada. A violência sexual contra crianças, por exemplo, é geralmente praticada por pessoas próximas a ela e realizadas de forma secreta, fazendo com que a vítima não revele seu sofrimento por medo. Sendo assim, esse tipo de abuso pode vir a gerar consequências severas para a criança que ainda está em desenvolvimento para sua fase adulta, criando um impacto negativo para a vida toda. É importante falar de um item que costuma reforçar as palavras da vítima, é a forma com que ela relata o ocorrido, sempre com bastante firmeza. Contudo, apesar da validade do testemunho feito pelo menor, a avaliação deve ser realizada com maior cuidado. Muito embora crimes sexuais devam ser denunciados, infelizmente, algumas pessoas fazem falsas acusações para prejudicar outras pessoas, chantagens ou simplesmente para se autopromover. É importante lembrar que essa falsa acusação é crime, podendo ser calúnia, iniciar algum procedimento investigativo por parte da polícia ou até mesmo um processo judicial contra essa pessoa. Esses crimes não apenas servem para impedir que pessoas inocentes sejam acusadas, como também serve para garantir que os verdadeiros culpados de um crime sejam punidos. A vítima, dentro do processo penal, se trata da parte que sofreu uma ação por parte do autor. Seguindo o processo, existem direitos que o Estado tem o dever de preservar a vítima, e são elas: número 1, o direito à informação. O Estado garante esse direito através de informação sobre as etapas em que o inquérito e o processo se encontram. Direito 2. O direito à participação. Refere-se que a vítima esteja a todo momento participando das fases do inquérito e também do processo, apresentando provas, sugerindo diligências à autoridade presidente e relatando os fatos com sua versão do ocorrido. Direito 3. O direito à consulta ou assistência jurídica. A vítima tem assegurado seu direito de assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública, Ministério Público e pela Ordem dos Advogados. Direito 4. O direito à proteção e ao sigilo. O juiz irá providenciar as medidas necessárias para a proteção da intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da vítima, autorizando até mesmo segredo de justiça, tanto para garantir o bom andamento do processo e também assegurar a integridade física e moral da vítima. Direito 5. O direito a programa de proteção. Foi criado a Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas, lei essa que garante segurança, justiça e direito para testemunhas e vítimas ameaçadas. Direito 6. O direito a ter um tratamento profissional individualizado. As vítimas que necessitam de apoio psicológico, jurídico e de saúde, para essas vítimas existem auxílios e orientações para desenvolver programas de prevenção. Direito 7. O direito à reparação de danos. A vítima tem direito de buscar a reparação dos danos sofridos, sejam eles morais ou materiais, buscando tanto a área civil, tanto quanto a área criminal. A citação é o ato pelo qual o acusado toma conhecimento de que está sendo processado por algum crime. A citação deve ser pessoal e essa citação costuma ocorrer por meio de um oficial de justiça. Garantia da autodefesa e defesa técnica. O acusado tem o direito
de ter uma defesa técnica e uma defesa pessoal. A defesa técnica é exercida pelo advogado. Já a defesa pessoal, também chamada de autodefesa, é a participação pessoal do acusado, garantia da proibição, cerceamento da defesa. Consiste em não se dificultar ou não se impedir que o réu produza sua defesa. Não se pode retirar da parte a oportunidade de influenciar o julgador com a apresentação de seus motivos para que busque uma decisão seja favorável a seus interesses. Esta garantia é tão importante que, se a defesa do acusado for prejudicada, pode gerar nulidade no processo. Garantia da não autoincriminação. Neste caso, o acusado possui a prerrogativa de não produzir provas contra si mesmo, ou seja, para produzir prova contra si, o acusado precisa agir de forma voluntária e consciente. São intoleráveis a fraude, a coação física ou moral, a pressão, os artificialismos, etc. Se a prova for produzida pelo acusado sem sua própria vontade, essa prova será considerada ilícita e perderá sua validade. Segundo a delegada Renata Fagundes, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, o DEPCA, geralmente o abusador é alguém da família ou muito próximo da criança. Geralmente é alguém que a criança tem algum tipo de vínculo, inclusive afetivo, certa dependência ou algum laço de confiança. A psicóloga do DEPCA, Jaqueline de Araújo, explica que é importante fazer a criança conhecer o próprio corpo. Desta forma, a criança vai saber quando alguém ultrapassar este limite. Algumas vítimas que chegam aqui para o atendimento sequer sabem o que são partes íntimas. Os pais não podem fazer desse assunto um tabu, porque senão o filho vai entender dessa forma também, algo que não deve ser falado. Isso pode assustar ou traumatizar a criança, mesmo que não tenha acontecido nada. Esta conversa deve acontecer de forma natural e franca, porque o corpo também é algo natural. Algumas atitudes a serem adotadas para prevenir os casos de violência sexual contra vulneráveis são: saiba sempre onde eles estão, com quem estão e o que estão fazendo. Ensine-os a não aceitar convites, dinheiro, comida, favores de estranho. Sempre os acompanhe em consultas médicas. Converse com seus filhos, crie um ambiente familiar tranquilo. Conheça seus amigos, principalmente os mais velhos. Supervisione o uso da internet e redes sociais, Facebook, Twitter, chats e etc. Existem algumas ações a serem adotadas quando é descoberto um caso de violência sexual que tem como vítimas crianças ou adolescentes. Não critique nem duvide de que ele ou ela esteja faltando com a verdade. Incentive a criança ou adolescente a falar sobre o ocorrido, mas não o obrigue. Fale sempre em ambiente isolado para que a conversa não sofra interrupções nem seja constrangedora. Evite tratar do assunto com aqueles que não poderão ajudar. Denuncie e procure a ajuda de um profissional. Converse de um jeito simples e claro para que a criança ou adolescente entendam o que você está querendo dizer. Não os trate com piedade, e sim com compreensão. Nunca desconsidere os sentimentos da criança ou do adolescente. Reconheça que se trata de uma situação difícil e esclareça a criança ou adolescente que a culpa não é dele ou dela. Existem ainda inúmeras ações em prol da vítima, como, por exemplo, tratamento psicológico, tratamento médico para cuidar de ferimentos e para saber e tratar se a vítima contraiu alguma doença, direito de ser afastada do criminoso, pensão alimentícia quando o agressor for pai, mãe ou qualquer outro responsável. Enfim, há vários mecanismos que servem para diminuir os danos que esse vulnerável sofreu, seja psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, economicamente
entre outros. A violência sexual infantil é uma realidade no Brasil. A cada hora, mais de 3 crianças sofrem algum tipo de violação, mas muitos casos ainda não são denunciados. É importante que as pessoas denunciem, proteger as crianças e os adolescentes e garantir uma plena assistência médica e psicológica às vítimas. A denúncia deve ser feita aos órgãos oficiais e será mantido o sigilo de quem denuncia, seja para resguardar o denunciante, para resguardar a criança e o adolescente, e para que seja apurado e feito o encaminhamento necessário, confira os canais para denúncia. Dentre os canais mais utilizados estão o Disque 100, o Disque 180, seja em seu telefone ou celular, que lhe encaminhará diretamente para os funcionários responsáveis pela apuração desse crime.